Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar sobre qual é a melhor relação para quem quer andar mais rápido, para quem quer desenvolver mais uma velocidade final maior com a bike, especificamente com a Speed, mas também vale para mountain bike, para quem quer ter uma velocidade final maior, beleza? Então se está interessado no tema, já deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, primeiro falar aqui, explicar rapidamente sobre como funciona a relação de uma bike. Isso eu falo mais aprofundadamente no vídeo que eu gravei sobre qual a relação ideal. Então, se você quer entender um pouquinho melhor todo tipo de relação, de configuração aqui da combinação de engrenagens, eu recomendo esse vídeo e está aqui no final. Eu vou deixar lá o cardzinho para você clicar e assistir, beleza? Vamos lá, então, como é que funciona aqui o sistema de transmissão da bike? Deixa eu virar um pouquinho aqui, para dar um enfoque na relação. Nós temos aqui uma coroa, ou duas, ou três, né? E um conjunto de engrenagens aqui do cassete. Quando a gente quer andar rápido, que é que eu vou falar nesse vídeo, a gente tem que pensar que a gente tem que chegar a uma combinação de engrenagens, na qual a roda dê o maior número de voltas com o menor número de voltas do pedal. Então, para que a cada volta completa do pedal, a gente consiga o maior número de voltas da roda. Tá? E como é que a gente obtém isso? A gente precisa ter uma coroa maior e um cog menor. Então vamos focar primeiro aqui na coroa. Tá? A coroa é esta peça aqui. Ela, na Speed geralmente a gente tem duas, uma maior e uma menor. E quanto maior o número de dentes que a gente tem na coroa, menos voltas esse pedal vai dar para produzir um número de voltas maior lá atrás na roda. Como é que a gente faz então para saber se o tamanho da coroa que a gente tem na nossa bike já é o ideal, já é o máximo que a gente pode ter, ou se dá para a gente melhorar? Bom, na frente, aqui na coroa, ao contrário do que acontece atrás, tem a problemática do tamanho do câmbio, do cage e tal, que tem uma limitação para o cog maior. Aqui na frente o problema já não é igual. Então, se você tem você chegou aqui, olhou o pé de vela que você tem, você descobriu que você tem um pé de vela compacto. Um pé de vela que tem uma combinação de coroas aqui compacta, que é de 50 dentes a maior e de 34 a menor. Você está com uma relação que não favorece o uso para quem quer desenvolver alta velocidade. Então, por exemplo, se você só pedala no plano, subidas são raras e são curtas e são leves, você não precisa de uma relação compacta. Você pode perfeitamente utilizar uma relação que tenha uma coroa semicompacta ou mesmo uma coroa convencional com em vez de 50 dentes, que é o caso da compacta, você pode ter aí 53, 54, 56 dentes na coroa. E basicamente qualquer pé de vela de Speed vai admitir essa substituição. Tá? Basta que você observe qual é o modelo do seu pé de vela, qual é o BCD, que é a distância entre os parafusos B, C e D, e o número de parafusos que tem de fixação dessa coroa. Se você não entende desse assunto, eu recomendo que você leve primeiro ao seu mecânico a bike, o seu mecânico de confiança explique para você, identifique qual é, isso está escrito atrás, tá? Mas pode variar, por exemplo, um BCD 110 com 5 parafusos. Pode ser diferente de outro, tem outro BCD 110, 5 parafusos, mas não sirva na sua bike. Então, recomendo que você consulte o mecânico de confiança, tá? Então, verificou qual é, você pode simplesmente pegar e substituir as coroas das 50, por exemplo, das 50, 52 que você tem, por uma coroa de um maior número de dentes, e aí você vai obter um número de voltas maior. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas qual é o ganho efetivo disso? E aí, para que você entenda qual é o ganho efetivo, preciso te explicar como é que funciona como é que se calcula essa relação. O nome relação não existe à toa, porque parece meio perdido. O que é relação? Relação é exatamente qual é a relação, ou seja, o vínculo, a ligação, a associação entre o número de voltas completas do pedal e o número de voltas da roda. Então, para que você entenda, vamos lá. Como é que se calcula isso? Eu tenho aqui uma coroa de 53 dentes. Aqui atrás eu tenho um cog de 11 dentes, o menor. Tá? Então, o menor cog
vai desenvolver mais velocidades. Maior COG, menos velocidades. É o contrário do que acontece com a coroa. Tá? Então eu tenho aqui um COG de 11 velocidades e aqui eu tenho uma coroa de 53. Como é que eu sei quantas voltas completas eu consigo dar na roda com uma volta completa do pedal? Eu pego esses 53 dentes, vou abrir aqui a calculadora no celular da minha filha, vou pegar aqui, ó, 53 dentes, tá? E vou dividir pelo número de dentes do COG lá do cassete, 11. Vou aqui. Então eu tenho, para cada volta completa do pedal, 4,81 voltas da roda. Vamos ver se isso está certo? Vou pegar dois marcadores aqui para a gente identificar o número de voltas. No pedal vai ser aqui o câmbio dianteiro. E para o traseiro eu vou colocar aqui, vou utilizar a válvula da câmara. Mas vamos lembrar que ela está mais para dentro, tá? Então acaba dando uma diferença. Então a gente tem que considerar que está aqui. Vamos lá, vou então fazer uma volta completa. Vamos ver quantas vezes essa válvula vai passar. Ó. Devagar aqui. 1, 2, 3, 4 e... Viu? Dei um pouco mais que 5 voltas, exatamente porque essa configuração ela dá 4,81 voltas. Então ela termina nessa posição. A gente fez um raio aqui, daqui dá 75, aqui seria aproximadamente 81. Então dá 4,81 voltas. Se eu mudar aqui para, por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse um 52, a conta seria 52 dividido por 11. Aí já daria um resultado diferente. Se você tem aquela compacta, que nem eu dei o exemplo de 50 dentes, você vai ter os 50 dividido por 11. Você vai ter 4,54 voltas. Então, em vez de você dar essa volta até aqui, ele vai dar uma volta até aqui. Tá? Então, dá essa diferença. Quando você pensar na velocidade final, para cada volta da roda, imagina quantas voltas essa roda dá a 60 km por hora. É essa diferença que você vai ter aqui. Então, uma coroa de 50 dentes, você já teria, a 60 km por hora, você já teria perdido a capacidade já estaria pedalando em falso, já teria perdido a capacidade de dar impulso, e com uma de 53, 54, 56, não. Então, quando você vai pensar se vale a pena, é para que você precisa entender isso. É esse ganho que você vai ter. Não é um ganho excepcional, mas é um ganho significativo no resultado final, tá? Eu falo na prática. Eu comprei essa bike, ela tinha uma relação de compacta, era 50-34. Eu fui coloquei o 53 aqui e dá diferença, tá? Então, agora que você entendeu isso, eu preciso falar para você uma outra diferença, uma outra dica para você melhorar a qualidade da sua bike nesses pedais que você pretende fazer de alta velocidade e percursos planos. Você só pedala no plano, foi lá, colocou aqui então uma coroa de 53, 54, 56 dentes. E aí você, aqui atrás, você tem o cassete que já veio na bike e tal, que está aqui, por exemplo, um 1130. Significa que o menor COG é 11 e o maior COG tem 30 dentes. Se você tem uma bike, seja com câmbio de 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 velocidades, o fato é que, independentemente do número de dentes do seu maior COG, o seu número de velocidades não vai mudar. Então, se você tem hoje uma bike, por exemplo, de 10 velocidades, com um cassete 1130, você tem lá 10 velocidades. Então, você tem um intervalo entre cada engrenagem aqui de 2 dentes e até 3 dentes, ou até 4 dentes. Por exemplo, eu aqui tenho um 1132, então esse maior COG aqui é 32. Esse aqui é 28. Então dá uma diferença de 4 dentes entre um e outro. Consequentemente, pode acontecer de em algum momento eu colocar a bike no COG de 32 dentes e a bike ficar leve demais. Eu baixar para o de 28, ela fica pesada demais e eu não consegui achar a cadência perfeita. Então tem essa desvantagem. A troca não fica tão suave e ainda posso encontrar esse gap aí que não encaixa legal uma cadência. Tem essa desvantagem. Então, se você só vai pedalar no plano, para que você vai ter 30 dentes, 32 dentes? Você pode ter 28, maior, 25.
e, consequentemente, você vai ter um salto menor entre eles, a troca de marcha vai ficar mais suave, mais eficiente, consequentemente. Então, por exemplo, eu tenho um cassete 1128 que eu utilizo para provas em circuito. Então, eu vou pedalar no circuito, que é predominantemente plano, tem no máximo um topzinho que eu vou resolver com um 25, 28, eu utilizo esse outro cassete. Por quê? Porque quando eu estiver tentando me manter ali no pelotão, eu vou ter trocas mais suaves, vou conseguir manter a cadência média mais estável durante a aumento e redução de velocidade sem ter esses saltos, tá? Então, eu recomendo que, se você quer configurar sua bike para desenvolver mais velocidade, não vai pegar subida, não está preocupado com subida, as subidas são curtas, leves e tal, faça isso, reduz aqui. Aí você vai pensar, pô, mas eu vou fazer todas essas trocas aí, não vai sair caro esse negócio? Vai depender do modelo da sua bike, o custo vai ser maior ou menor, mas pensa o seguinte, de tempos em tempos, essas peças aqui se desgastam, você vai ter que trocá-las. Então, você pensa o seguinte, que no dia em que você tiver que trocar o cassete, já pense de antemão, bom, o que eu estou fazendo com a bike nesses últimos tempos? É isso que eu vou continuar fazendo? Então eu vou continuar andando nesse tipo de terreno? Ela tá ideal? Porque às vezes você comprou a bike usada, comprou a bike nova, enfim, que veio com uma configuração específica do fabricante ou de quem utilizava a bike antes. E aí a configuração não se adequa ao seu tipo de uso. E aí, quando você tiver que trocar, esse é o momento de você aproveitar e já deixar a bike do seu jeito, tá? Então, resumindo aqui, quer andar mais rápido, se preocupe em ter uma coroas maiores. Quer ter uma troca mais suave, se preocupe em ter aqui um cassete com um COG menor. Ou seja, o seu maior COG não precisa ser um 30 ou 32, ele pode ser um 28, até um 25, dependendo do terreno. Aí que eu recomendo, antes da troca, dá uma olhada, se tem dúvida, pô, será um 25? Então aqui, porque lembra que você vai aumentar aqui. Quando você aumentar a coroa grande, provavelmente você vai aumentar a pequena também. Por padrão, você vai aumentar, a menos que você faça que nem eu fiz aqui, mas aí é um assunto para outro vídeo, procura, eu vou deixar no final o vídeo aqui sobre a combinação 53-34, mas é um outro assunto, tá? Não vou misturar aqui. Então é isso, tá? Então se preocupe em ter uma coroa maior e aqui um COG com intervalo menor para você ter um desempenho melhor. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se merece o like, deixa aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Beleza? Obrigado e até a próxima.